Vamos começar hoje sobre o manejo da asma. Estou colocando direcionado para o INEP. E aí existem duas abordagens, porque o INEP ele ainda tem algumas cobranças de algumas classificações antigas. E aí a gente não sabe exatamente se ele vai usar o novo GINA, que é esse agora de 2026, porque ele ainda tem uma persistência de cobrar algumas classificações antigas. Aí eu vou mostrar a antiga e a nova. Provavelmente eles devam usar um pouco mais a antiga, então a gente não tem a certeza que ele vai usar o novo Gina, mas eu vou colocar aqui o Gina bem direcionado para a prova, porque se você for parar para ler o Gina, ele é enorme e ele tem muitas particularidades que pode acabar confundindo algumas coisas. Então vai ser bem direcionado. Então o diagnóstico da doença ele é baseado pela suspeita clínica, geralmente mais na criança, adulto jovem, um quadro de tosse sibilância e dispneia. Diferentemente da DPLC, a gente usa a espirometria e ele tem reversibilidade pós-bronquilatador. O GINA ele traz esse valor aqui do aumento do VFUM de mais de 12%, ou um valor absoluto maior que 200 ml. O INEP ainda não colocou isso como para diagnóstico, mas eles colocam que teve reversibilidade pós o bronquilatador. Então, isso aqui é o que vocês poderiam levar como um dado a mais. Então, essa questão do enário aqui de 2025, um paciente jovem, um quadro de chiado no peito de espinhos esforços, piora na noite. Geralmente a asma é uma doença, assim como a insuficiência cardíaca, ela é uma doença que ela piora à noite, piora também com os fatores externos, aqui piorava com fumaça, com sibilo, paciente desse aqui sem outros fatores de risco, sem perda de peso, sem tabagismo, para a gente pensar nesses outros diagnósticos. Aqui a banca cobrou o diagnóstico simples de asma. Essa aqui é uma classificação antiga, que o INEP cobrou até 2022, então realmente é difícil de saber se a banca vai usar essa classificação, que ela não é mais colocada no GINA. Isso aqui é antigo, mas eles já cobraram várias vezes. E aí tem essa classificação pela gravidade, em forma intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. E aí a banca queria que a gente levasse e lembrasse dessa classificação, olhando pelos sintomas diurno, noturno, ou exacerbação, ou ainda olhando tanto pelo VFUM ou pelo peak flow, que é o aumento do fluxo respiratório. Então, é, isso aqui é uma classificação mais antiga. Eu recomendo que vocês levem para a prova isso aqui, porque apesar de ser antiga, a banca cobrou até recentemente, então não dá para excluir que ela cobre novamente. Mas de dica aqui, se eu fosse dar para vocês para levar para a prova, decorem pelo menos o persistente moderado, porque é o que a banca mais gosta, foi o que ela perguntou até hoje, dentro dessa classificação da asma. A palavra-chave para a prova são sintomas diários, mas que não seja contínuo, geralmente mais de uma vez por semana, e que acaba afetando a atividade diária e do sono. Então, eles não colocaram esses valores aqui do VFUM para a gente considerar, mas as questões que eles trouxeram dentro desse persistente moderado era esse caso de sintoma diário, mais de uma vez por semana, e que estava afetando as atividades do dia a dia e do sono. Então, essa questão aqui do INEP trouxe um paciente que tinha sintoma diário, desde os 4 anos de idade, já tinha o diagnóstico de asma, e estava com esses sintomas respiratórios, um despertar noturno. Isso aqui eles cobraram
isso em 2020, 2012, perguntando dentro daquele consenso. Então, é, o importante aqui para a prova é vocês verem como ela vem cobrando ao longo dos tempos, porque ela gosta de cobrar muito diagnóstico e conduta. Então, tem que levar essa tabelinha aqui, que apesar de ser antiga, ela pode cobrar novamente. Então, nesse caso, ela considerou como persistente moderado por conta desses sintomas diários, tinha mais de uma vez por semana, e estava atrapalhando as atividades do dia a dia. Por isso que ela considerou como persistente moderada. Aí ela cobrou 10 anos depois, em 2022, cobrando basicamente no mesmo padrão dessa questão de 2012, paciente com chiado no peito, diariamente, quase diariamente, não era contínuo, tinha sintoma noturno e tinha exacerbação, porque se você for olhar aqui pelo quadro, as exacerbações levando e piorando as atividades diárias do sono era considerada como persistente moderada, não controlada, só que é, ela foi anulada porque, como essa classificação não estava totalmente correta, nesse tempo aqui já tinha já mudado, isso aqui já era uma coisa mais antiga, acabaram pedindo a anulação da questão. Ela tinha colocado como asma persistente moderada, inicialmente, mas o maior erro não foi nem esse, porque se fosse só por esse aqui, se fosse só considerar como persistente moderada, ela até se enquadraria. Só que para dizer que é não controlada, ela teria que ter os 4 critérios que eu vou mostrar para vocês mais na frente, que é a classificação de controle da asma. Então, como não tinha nenhuma questão que tivesse a resposta de forma completa, essa questão aqui ela foi anulada, mas só para mostrar para vocês que ela gosta da asma persistente moderada. Esse outro caso aqui, o caso de um paciente também jovem, criança, com chiado no peito, e ela já deu o diagnóstico. Então, eu falei para vocês em outro caso que ela gosta de cobrar o diagnóstico e ela gosta de cobrar conduta. Quando ela não dá os dados para a gente dar o diagnóstico, ela já dá o diagnóstico logo completo. Então, atentem para isso aí, porque quando ela coloca o diagnóstico já de forma já bem evidente, ela pode fazer uma outra questão e colocar para a gente interpretar, para a gente dizer que seria um asma persistente moderada, só lembrando que essa classificação é antiga, mas ela pode cobrar novamente. Mas aqui, como era só a conduta para persistente moderada, a linha de tratamento padrão ouro para asma tem que ter o corticóide inalatório, que é a linha de base do tratamento. Isso com plano de manutenção. E aí, o que eles gostam de perguntar é para a gente classificar pelos critérios, olhando nas últimas 4 semanas, no último mês, para a gente classificar em controlada. Isso aqui já é mais atualizado pelo GINA, 2026. Antigamente, até as questões mais antigas, na verdade, até as últimas questões, tinha uma alteração aqui, que era de 0 a 1, de 2 a 3 ou 4 aqui. Isso aqui eu já estou colocando já pelo novo, porque como é classificação de controle e esses controles mais novos têm que estar mais atualizados, isso aqui a gente vai colocar pelo mais atualizado. Então, olhando as últimas 4 semanas, a gente vai olhar sintoma diurno, sintoma noturno, se está limitando a atividade e se está tendo que usar medicação de alívio. Ele não diz necessariamente qual medicação, mas pode ser o corticóide inalatório junto com broncodilatador. Mas tem que atentar à quantidade de vezes por semana, que são 2 vezes ou mais, e a quantidade de uso de medicação, que são 2 vezes ou mais. Então, lembrar desses dois aqui, que são 2 vezes, ou qualquer despertar noturno pela asma, porque se ele despertar por outro motivo, ele não entra como esse critério. Então, ele tem que acordar, por exemplo, um quadro de tosse, dispneia, sibilo, tem que ter sintoma relacionado à asma. Ou ele não está conseguindo exercer as atividades do dia a dia por conta das crises de asma. Aí, dependendo da pontuação, a gente classifica ela em controlada, parcialmente controlada
ou não controlada. Para ser controlada, não pode ter nenhum desses aqui, tem que ter zero critérios. Se tiver um ou dois, aí é parcialmente, e se tiver três ou quatro, a gente considera como não controlada. E aí, antes de a gente pensar em, depois que fizer a classificação de aumentar a dose, subir degrau, subir etapa, que são os steps, a gente tem que verificar. Existe até um episódio do House, não sei se vocês já viram, que ele perguntou se a mulher estava usando a medicação dela de forma correta e ela demonstrou para ele que estava usando como desodorante, abaixo da axila. Então, antes de subir ou pensar em mudar a dose, mudar step, tem que verificar se está usando de forma correta, com a técnica certa, se está usando de forma regular, a adesão, se está na dose correta, porque dependendo da dose, dependendo do step, a dose muda. Geralmente a gente começa com a dose menor e vai aumentando, a de 100, 200, aumenta para 400, aí vai aumentando a dose do corticoide inalatório e ver se está tendo algum fator desencadeante que está piorando a crise, porque ele pode estar usando de forma correta, mas está se expondo de forma contínua a alguns fatores desencadeantes. Então, esse paciente aqui, questão do INEP, tinha dificuldade de realizar atividades físicas, estava limitando, tinha necessidade de usar a medicação três ou mais vezes por semana, ou seja, aqui conta um ponto, 2 pontos, e tinha despertar noturno, 3 pontos, que são 3 pontos, pelo menos três, a gente considera como asma não controlada, por isso que nesse caso aqui era uma asma não controlada, e observe aqui que ele confunde a questão desse controle aqui, ó, desse controle entre controlada, parcialmente controlada e não controlada, com aquela outra classificação de intermitente, persistente leve, persistente moderada grave, que é aquela outra que eu mostrei, que é a mais antiga. Então, ele fica misturando essa classificação aqui com aquela outra classificação. Então, nesse caso aqui, ele está usando essa classificação aqui de não controlada, porque tinha três, no mínimo, três critérios. E aí, o tratamento seria bronquidilatador de curta ação e a base do tratamento, que é o corticoide inalatório. Essa outra questão aqui do INEP trouxe um paciente com sintoma mais de 2 vezes por semana, então conta um ponto. Tinha despertar noturno, conta mais um ponto, 2 pontos. Não consegue realizar atividades comuns, ou seja, 3 pontos. E está usando medicação em dose baixa, corticoide inalatório, ou seja, 4 pontos. Se tiver 3 ou 4 pontos, a gente considera como asma não controlada. E aí tem que fazer a dose padrão, a medicação padrão, que é o corticoide inalatório, como ele já usava corticoide em dose baixa. Nesse caso aqui, como não tem falha terapêutica, se não tem má adesão, se não está tendo algum fator desencadeante, ele sai de uma dose baixa e vai para uma dose mais alta, no caso, dose média. Então, geralmente a gente usa dose baixa, média e depois a dose mais alta. Depois que você classificar entre nessa classificação aqui de controlada, parcialmente controlada e não controlada, aí a gente vem para essa etapa de tratamento. Isso aqui é o tratamento ambulatorial. A gente divide em steps, etapas ou passos. Aqui eu só coloquei passo para poder facilitar, mas vocês podem usar qualquer um desses aí. Então, no 1 e no 2, que geralmente é o início do tratamento, a gente faz corticóide inalatório, que esse é a base do tratamento, tem que ter corticóide inalatório. Preferencialmente, a gente vai fazer, nesse caso, associado ao bronquilatador de curta, um formoterol, conforme necessidade SOS. Isso no passo 1 ou 2. E aí, se tiver controlada, a gente sempre tenta diminuir os passos, é, que é a redução da dose, a redução do tratamento. O Gina coloca como
um tratamento no mínimo de 3 meses para a gente pensar em sair de um e ir para o outro. Então, se ele está no passo um e está controlando, ele vai permanecer no passo um. Se ele foi para o passo 3 e não está controlando, está tendo piora, e aí mesmo após adequar todos aquelas questões de técnica, adesão, dose, fator desencadeante, a gente espera pelo menos 3 meses, de acordo com o Gino, para pensar em aumentar a dose. No caso, mantém o corticoide inalatório e só aumenta, a gente só vai ajustar a dose do formoterol. Então, começa com dose baixa, tanto aqui quanto aqui. Aí no passo 4 a gente bota dose média. E no passo 5 dose alta. E tem que mandar para o especialista, porque aqui vai precisar de imunobiológico. O INEP, ele não gosta muito dessa etapa aqui, porque aqui o objetivo dele é fazer o tratamento no posto de saúde, na atenção primária. O médico da atenção primária ele tem que saber fazer esse manejo inicial. Então, o INEP, ele não, dificilmente ele vai colocar uma questão que peça esse manejo aqui no passo 5, porque o objetivo é, é avaliar o, o médico na atenção primária fazendo esse manejo inicial. Então, o paciente aqui com asma brônquica, com tosse noturna diária, está com incapacidade de jogar bola, então ele tem um sintoma aqui, tem dois sintomas aqui, tem dois critérios aqui, tem falta de ar pelo menos uma vez ao mês, se a gente fosse considerar que seriam 2 pontos. Então, nesse caso aqui, tem indicação de iniciar tratamento com corticoide inalatório, que é a medicação padrão e uso contínuo. A gente pode associar o formoterol, que é um beta-agonista de curtação, de acordo com os sintomas. Então, ele vai entrar aqui no step 1, que é a etapa 1, a etapa 2, passo 1, passo 2. E aí, dependendo da adesão a cada 3 meses, a gente pode aumentar a dose, sempre olhando aquelas considerações de adesão e, e sinal de exacerbações, os outros desencadeantes das exacerbações. Outro caso aqui de um paciente que piora durante a realização de atividade física, tem chiado no peito, tem crise de chiadeira, está usando broncodilatador no episódio da crise, o VFUM dele foi de 70% previsto e teve um aumento de 15%. Então, aqui o INEP ele usou aquele critério lá acima de 12%, que é o critério para a gente considerar asma, que após o uso do bronquilatador. Então, nesse caso aqui, tem que ter o corticoide inalatório para alívio dos sintomas e o beta-agonista de resgate. Então, seria o corticoide inalatório junto com o, o LABA. Ele considerou isso aqui como etapa inicial, o formoterol associado ao corticoide inalatório e podendo usar mais um beta-agonista de resgate. Mas a preferência hoje é que na etapa inicial a gente use somente nas crises. Aí, se não tiver resposta, poderia usar de forma mais contínua, com a dose do corticoide inalatório em uma dose mais baixa inicialmente. Essa classificação que é mais antiga, mas o INEP ainda utiliza, pelo GINA 2026, não é essa que mais, ela usa de acordo com o score do PRAN, que é outro tipo de score. Essa aqui é a mais antiga, mas o INEP estava usando esse aqui até um dia desses, então a gente tem que levar esse aqui também. Você só tem que saber assim, que ele pode usar a antiga, pode usar a nova. Eu tô colocando os dois. Então, aqui ele ia de 92 a 96% de saturação. Hoje é de 92 a 95. Tanto é que só faz oxigênio hoje abaixo de 92. E aí, o INEP, desses aqui, da crise, tanto lá do tratamento de manutenção quanto na crise, eu não sei porquê, mas eles gostam do moderado. Então, aqui é uma palavra para a gente lembrar para a prova, paciente que fala em frase, mas prefere sentar. Então, achou essa palavrinha aqui, prefere sentar. Se a gente for usar essa aqui que é mais antiga, ele é classificado como moderado. E aí, o corticoide aqui é via oral. Então, ele faz essa diferenciação
Se for moderado, é corticoide oral. Se for grave, corticoide EV. Tem essa diferenciaçãozinha aqui. No GINA 2026, ele diz que é preferencialmente via oral, tanto na moderada quanto no grave. Só vai fazer o EV se o paciente não conseguir deglutir por rebaixamento de consciência, por vômito, por qualquer outro motivo. Mas nessa classificação mais antiga, tem essa separação entre moderada e grave em relação à via do corticoide. E aí, a gente tem que lembrar algumas palavrinhas, porque se a gente for tentar decorar tudo, com tanta coisa que vocês têm para decorar, lembrar pelo menos dos principais do que é cobrado. Então, prefere sentar é moderado. E aí, para a gente lembrar do grave ou muito grave, é só lembrar que é um caso muito mais grave. Tórax silencioso a partir do grave, porque ao contrário do que a gente pensaria, tudo teria sibilo, seria um sibilo pior, na verdade aqui é sem sibilo, é o tórax silencioso, a partir do grave, muito grave também tem. E a conduta, tanto por grave quanto por muito grave, ele vai ser basicamente a mesma, além do broncodilatador, com hipatrópio, fazendo aquela repetição na primeira hora, fazer o corticoide EV e tentando manter a saturação alvo entre 92 e 95. O muito grave é um paciente que já chega muito rebaixado, tem rebaixamento do nível de consciência. E outro detalhe importante aqui é que o peak flow, que a gente usa aqui o pico de fluxo respiratório, ele é um preditor de gravidade na crise de asma. Então, pode ser usado, porque aí, dependendo do valor do peak flow, a gente auxiliaria nessa classificação da asma entre leve, moderada, grave e muito grave, que isso aqui é a classificação antiga. Mas, lembrando desse tratamento base, aqui a parte da moderada é que a gente vai fazer ipratrópio. Então, esse detalhezinho aqui, ó, que vocês vão levar, paciente que prefere sentar é moderado, a gente aqui já acrescenta o ipratrópio, além do SABA, e corticóide oral. Não é grave, corticóide é V, só lembrando que essa aqui é a classificação mais antiga. Então, um paciente aqui com dificuldade, um paciente já jovem com dificuldade de completar a frase, ele entraria aqui, está com fala em frases, no mínimo, está com tiragem intercostal e supraintercostal, paciente que está evoluindo com critério mais de gravidade, está com sibilos expiratórios difusos, saturando 91, se a gente for olhar aqui, é no mínimo grave. Se estiver abaixo de 92, ou ele é grave, ou ele é muito grave, por essa classificação mais antiga. Então, aqui, a gente vai ter que fazer a associação do beta-agonista com hipratrópio, porque a partir do moderado, a gente vai fazer o beta-agonista com hipratrópio, tanto por moderado, quanto por grave, quanto por muito grave. Fazer com espaçador a cada 30 minutos e corticoide oral, porque aqui ele considerou era um paciente, ele até considerou o oral, mas nessa classificação mais antiga, seria corticoide oral a partir do moderado. Ele não foi à risca, ele colocou aqui o oral como se fosse moderado, mas paciente com a saturação de 91 seria grave. Só que nesse caso aqui, se fosse só olhar o início da questão, ele seria considerado um caso grave só olhando pela saturação. Ele seria no mínimo grave ou muito grave. Aí ele fez as medicações iniciais e depois ele ficou com a saturação de 94, ou seja, ele saiu de um quadro grave e foi para um quadro moderado, por isso que eles colocaram aqui o corticóide como resposta nessa questão aí, que seria o tratamento posterior. Esse outro caso aqui de crise asmática, perguntando algum procedimento objetivo importante na avaliação da gravidade, tem que lembrar do peak flow, que é a medida do pico de fluxo expiratório, além da saturação de oxigênio, para a gente ver saturação mais real, mais o peak flow sendo usado aí como um critério de avaliação de gravidade, que a gente utilizava aí nesse mais antigo.
Outra questão do ENARE, paciente em exacerbação de asma, sonolento, se está sonolento, ele já vai para o muito grave, grave ou muito grave, mas já indo para o muito grave, um choro intercortado. Aqui tem que fazer dessas medicações aqui, de condutas aqui, fazer corticoide EV. VNI seria se fosse DPLC exacerbado, salbutamol endovenoso não, e sulfato de magnésio só na refratariedade aos sintomas. Eu vou mostrar para vocês também as indicações de sulfato de magnésio pelo GINA 2026, mas geralmente a prova é levar aqui quando a indicação do sulfato de magnésio, quando você fizer as medidas iniciais e o paciente não melhorar. Aqui outro caso de uma asma moderada, vocês veem que ela gosta de asma moderada, tá com taquicardia, taquipneia, tá saturando, tá abaixo de 92, o peak flow abaixo de 50% previsto, se vocês forem olhar aqui, o peak flow abaixo de 50, ele já seria ou grave ou muito grave. Então, esse aqui está com peak flow abaixo de 50. Próximo passo para esse paciente aqui, tem que levar para o pronto-socorro e fazer, além do bronquidilatador, fazer, além do bronquidilatador de base, fazer o hipratrópio. E, nesse caso, como o paciente já tinha feito as medicações iniciais, intervalo de 20 minutos, corticoide oral, aqui mostra que o INEP gosta da prednisona oral, considerando que seria um caso aí no mínimo moderado a grave, mas depois ele teve um quadro de piora, ele não teve a melhora devida, então, se ele não teve a melhora devida, teve a indicação de fazer o sulfato de magnésio. Outro caso aqui de paciente com história de asma, tem uma ou duas crises por semana, consegue completar a frase para dizer que o paciente está bem, prefere permanecer sentada, ou seja, essa palavrinha-chave aqui é para a gente lembrar lá do moderado, é um caso moderado, saturando 95% e está com sibilo, ou seja, essa palavrinha que ela mata a questão, o paciente prefere permanecer sentado, pela classificação mais antiga, seria um quadro de asma moderada e tem que ter o corticoide oral. Por isso, nesse caso, além do salbutamol inalatório, fazer o corticoide oral e reavaliar após 1 hora. Outro caso aqui do INEP, paciente com sibilância, está com peak flow de 33%, ou seja, muito grave, abaixo de 50%, está saturando 91%. Então, essas questões, tem muitas vezes vocês conseguem matar a questão, tirando as absurdas, né? Aminofilina, a gente já tira logo, benzodiazepínico, não tem por que fazer, né? Tem gente que faz aí para aquietar o paciente, mas não pode, né? Então, nesse caso aqui, fazer oxigênio por máscara e repetir as doses do beta-agonista e corticoide via venosa, porque é um paciente grave. Como é grave, se ele fosse moderado, para o INEP, a gente ia fazer o corticoide oral, preferência prednisona. Como ele é um caso grave, o peak flow abaixo de 50% e saturando abaixo de 92%, a gente considera como grave, tem que fazer o corticoide EV. Essa outra questão aqui do INEP, paciente com falta de ar de 2 a 3 vezes por semana, acordando à noite, chegou a faltar a escola, ou seja, está comprometendo as atividades do dia a dia, e o VFUN deu maior que 80% do esperado, com resposta ao bronquidilatador. Aqui é um caso de asma, fazer corticoide inalatório 2 vezes por dia e o salbutamol em caso de falta de ar, ou seja, ele está aqui no step 1, a gente vai fazer aquele tratamento inicial e ficar reavaliando resposta. E essa outra questão aqui do INEP, mais recente, paciente com asma, com fala entrecortada, está saturando abaixo de 92% em ambiente, ou seja, é um paciente grave. Então, tem que iniciar, além da máscara de oxigênio, o objetivo aí é
tendo esse objetivo aí mais antigo de 92 a 98%. Então, só lembrando que pelo GINA mais atual, a gente tem que deixar entre 92 e 95 mil para fazer oxigênio abaixo de 92, mas esse aqui era o mais antigo, era de 94 a 98, e fazer corticóide e deixar o paciente internado, e depois que der alta para paciente, fazer corticóide oral pelo menos uns 3 a 5 dias, porque ele reduz reinternações. Então, esse aqui é o que o GINA está trazendo mais agora do GINA 2026. A gente utiliza o PRAM, que é esse score de avaliação de gravidade. Então, lá gera uma certa confusão, porque ele coloca dois tipos de avaliação de gravidade, que é para criança entre 2 e 17 anos, e tem outra que ele faz para criança abaixo de 5 anos. Só que fica meio confuso, porque o paciente com 2 anos ele tem menos de 5 anos. Mas ele faz essa diferenciação aí, eu, eu prefiro trazer para vocês essa que ele coloca entre 2 e 17 anos, e tem essa classificação em leve, moderada e grave, de acordo com o valor. Então, é olhar questão de saturação, você tem retração supraesternal, você tem contração do escaleno, músculo aí do pescoço. Na ausculta, você está vendo diminuição da entrada de ar pela ausculta, se tem diminuição do murmúrio ou não, e questão dos sibilos. Então, você calcula o valor olhando esses 5 parâmetros, e aí, dependendo da pontuação, você diz que ele é um caso leve, moderado ou grave. Leve de 0 a 3, moderado de 4 a 7 e o grave de 8 a 12. Então, é só jogar na tabela aqui e, e calcular. Como eles não trouxeram questão ainda, então a gente ainda não tem como dizer se eles vão usar essa nova aqui pelo PRAM. Mas, para levar, se vocês forem levar, dificilmente acredito que o INEP ele vai usar esse aqui de forma mais específica, mas tá aí para caso vocês queiram levar para a prova. E aí, dependendo do PRAM, a gente classificando em leve, moderada e grave, a conduta ela muda, porque se for leve, a gente vai usar bronquilatador, que é o SABA, um espaçador ou formoterol e reavaliar, e dar alta se tiver boa resposta. Mas hoje, a base do padrão, a gente vai preferir o formoterol. Se for moderado, o PRAN for um pouquinho maior, de 4 a 7, além do SABA com hipertrópio, aqui já entra o hipertrópio, igual aquela classificação mais antiga, faz isso aqui na primeira hora. Só lembrando que isso aqui é na exacerbação, não é aquele tratamento de manutenção de ambulatório, para vocês não confundirem. Aqui a gente faz o corticoide sistêmico, de preferência via oral, ele não coloca aquela diferenciação no moderado via oral e no grave EV, vai ser preferência oral. Geralmente no grave, quando o paciente está mais rebaixado, muito grave, pela impossibilidade do oral, aí a gente iria por EV. E aqui fazer oxigênio, se a saturação estiver abaixo de 92. O magnésio a gente considera a partir do moderado, se com essas medidas iniciais o paciente não tiver resposta. Então, você fez lá o SABA com hipratrópico na primeira hora, fez lá aquelas repetições de 20 minutos, associou o corticóide oral e colocou oxigênio. Se a saturação estiver abaixo de 92 e o paciente não melhorou, aí é que a gente considera o sulfato de magnésio EV, faz 2 gramas em 20 minutos, tanto na moderada quanto na grave, se o paciente não tiver a resposta. A diferença do moderado para o grave é que, além do SABA com hipatrópio e o corticoide de forma mais precoce, tem que levar esse paciente para a UTI, porque é um paciente grave. Então, o magnésio ele entra tanto aqui na moderada quanto na grave, se não tiver a resposta inicial. Então, façam primeiro esse tratamento inicial. Se não tiver resposta, entra o magnésio. Então, eu trouxe aqui para vocês as indicações de magnésio pelo GINA 2026. A gente não usa de rotina na exacerbação, vai ser nesse caso de não resposta. E tem essa diferenciação para criança e para adulto, quanto o VFUM
eu tenho que considerar se o VFUM for menor que 60% previsto após 1 hora de tratamento. A gente pode ver o VFUM pelo Peak Flow. E se for adulto, o VFUM inicial menor que 25 a 30% do previsto. Então, se a gente for considerar a algina, se você for olhar só na crise asmática pelo GINA, é depois que você fez essas medidas iniciais e o paciente não melhorou. Aí você vai usar tanto na moderada quanto na grave. Agora, de valores em relação ao VFUM, para a criança é esse aqui, menor que 60% do previsto, após 1 hora. No adulto, o VFUM menor que 25 a 30% do previsto de forma inicial. Então, é, essa foi o direcionamento para o tratamento da asma. Caso vocês tenham alguma dúvida, perguntem. A gente tem o treinamento online e a missão para quem se interessar. A gente já está na etapa final. E vocês podem entrar em contato com o suporte que vai ter um desconto aí para vocês. Uma boa noite para todos e até a próximo treinamento.